Shalom, aqui estamos para dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Hoje falaremos dos capítulos 13 e 14 de Atos. Hoje também vamos falar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? E é bastante interessante. Então vamos lá. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, inclusive Barnabé e Saulo, e ainda Simeão. Alguns estudiosos cogitam que Simeão é Simão de Cirene, aquele que carregou a cruz de Jesus. Parece que esses homens faziam parte da liderança de Antioquia, né? Esses doutores, mesmo Saulo e Barnabé, né? O Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma obra. Então, depois de orarem e jejuarem e colocarem as mãos sobre eles, isto é, lhes dando poder e autoridade, a igreja os envia. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o encantador. Essa é a primeira viagem missionária de Saulo. É interessante observar que Saulo, apesar de ter sido levantado para levar a palavra aos gentios, jamais desiste dos judeus. Em todo lugar em que ele chega, primeiramente ele se dirige às sinagogas, para anunciar o evangelho. Saulo era um messiânico, mas jamais deixou de ser judeu. Apesar de apenas ser falado que eles tinham um colaborador de nome João, sabemos que esse João é João Marcos, graças a essa informação que está lá no capítulo 12, versículo 25. E atravessando a ilha até Pafos, se deparam com um falso profeta, mágico judeu, que tinha o nome Bar-Jesus, significa filho de Jesus. E lá estava junto com ele o procônsul, Sérgio Paulo, que queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o encantador, procurava de todas formas distrair o procônsul para afastá-lo da fé. Então Saulo, que também se chama Paulo, a partir desse versículo, ele vai usar seu nome romano, ao invés do seu nome judeu. Com exceção dos capítulos 22, versículo 7, 22, capítulo 13 e 26, capítulo 14. Provavelmente ele passa a usar Paulo para ter mais simpatia junto aos gentios. Lembrando que, apesar do nome romano, Paulo jamais deixa de ser judeu. Ele pratica toda a lei, ele é um judeu, lembrando que ele é um judeu fariseu, né? Mas agora ele encontra Jesus, e Jesus o encontra, ele se torna um messiânico, um judeu messiânico. Paulo repreende e Paulo declara que ele ficará cego, Elimas, né, que ele está se referindo. Elimas ficará cego por algum tempo. Isso porque ele atrapalhava os caminhos do Senhor. No mesmo instante, ele perde a visão e o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor, né? Aqui é Bar-Jesus, que pelos estudos é a mesma pessoa de Elimas, né? O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Psídia, e a oposição dos judeus. Paulo, ao sair de Pafos, chega a Perge, da Panfilha, mas João volta para Jerusalém. Saindo de Perge, chegam a Antioquia da Psídia. Lembrando que essa de Antioquia é na atual Turquia, e não Antioquia do versículo 1. Eles chegaram na sinagoga num sábado e era comum acrescentar à liturgia do Shabat a leitura da Torá e depois o ensino ou sermão. Também era comum oferecer essa oportunidade a um visitante, caso este fosse capacitado, tivesse competência para tal. Essa oportunidade foi oferecida para Paulo. Paulo, conforme Estevão, começa a explanar a história de Deus com o povo de Israel, apresentando Jesus como filho de Davi. Esse termo, filho de Davi, era um termo fazendo referência ao Messias, né? Faz referência de 450 anos
400 anos no Egito, 40 no deserto e 10 anos para Josué dividir a terra. E ele vai e passa rapidamente pelo rei Saul e o rei Davi. Todo judeu sabia que o Messias viria da descendência de Davi. Então ele declara que Deus levantou Jesus como descendente de Davi para salvar a Israel. Declara que João veio antes de Jesus pregar o arrependimento e batizar. Fala da prisão, da morte e ressurreição de Jesus. Fala da promessa do Messias e diz que essa promessa se cumpriu. No versículo de 33, faz alusão ao Salmo 2.7. Dá uma olhadinha lá no Salmo 2.7. O efeito inicial do sermão de Paulo foi de interesse, tanto que eles querem que Paulo volte no sábado seguinte para pregar novamente. Então eles estavam gostando daquilo que eles estavam ouvindo, né? No sábado seguinte a sinagoga estava lotada. Então os judeus se enchem de inveja, blasfemavam e contradiziam Paulo e Barnabé. Paulo declara que era importante que pregasse a Jesus primeiro a eles, os judeus, né? Mas como rejeitavam, ele iria para os gentios, dizendo que o Senhor assim o chamou, para que fosse luz dos gentios, para que fosse pregar salvação até os confins da terra. Os gentios estavam impactados e creram que estavam conquistando a vida eterna. Mas os judeus levantaram mulheres religiosas e honestas e as autoridades da cidade para perseguir Barnabé e Paulo, e os lançaram fora da cidade. Então, como Jesus havia ensinado que quando da cidade não ouvissem as boas novas, que eles sacudissem o pó dos pés. E assim eles fizeram. Depois disso, partiram para Icônio e foram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então eles foram felizes, porque à medida que eles iam passando, apesar de toda a resistência, eles acabavam semeando o evangelho e acabavam deixando discípulos, né? Eles não estavam naquele momento vendo o crescimento, mas a semente tinha sido lançada, né? E assim eles continuam. Daqui a pouco a gente se encontra no próximo capítulo.